Olá, gente. Olá, gente de Jesus, amigos. Boa noite a todos. Estamos novamente aqui ao vivo para transmitir a palavra de Deus a todos vocês. É um prazer recebê-los nessa noite. É um prazer tê-los comigo nessa noite, para que possamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Enquanto os nossos queridos chegam, eu me ajusto aqui. Então, apenas alguns minutos nós já iremos transmitir. Já alguns irmãos estão entrando. Que bom! Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus fale com a gente por meio da sua palavra hoje. Possamos ser alimentados pela palavra de Deus. Simone, que bom tê-la comigo nessa noite, viu? E ótimo, Cecília, Vera, Israel, Saula, filho, Deus te abençoe, viu, queridos? Estou orando pelo seu irmão. Márcia, Michele, Simone, Juliana. Bom, estão entrando aí os nossos queridos irmãos. A gente espera um pouquinho mais para que formemos essa rede da vida, essa rede do bem, essa rede de Cristo. Enquanto vocês entram, ao mesmo tempo eu convidaria vocês para partilhar e compartilhar este vídeo com outras pessoas, para que eles possam também receber a palavra do Senhor nessa noite. Então, aproveita aí, seja um semeador da palavra. Com apenas um clique, você pode estar levando palavra de vida para outras pessoas que são seus amigos aí nos respectivos faces. Então faça isso, é isso aí. A Valdinha já fez isso, a Cecília, a Simone. Vamos compartilhando, tá bom? Isso é muito bom para o Evangelho. Em casa mesmo você será um instrumento, um vaso útil de bênção a outras pessoas, tá bom? Sabrina, é isso aí. Cecília compartilhando, Edilson compartilhou, é isso aí. Vamos compartilhar, curtir. Grazi compartilhou também, é isso aí. Vamos compartilhando, vamos entrando, curtindo. Isso é bom para o Evangelho. Elizabeth, graças a Deus. Creuza, saudade, Creuza Roque. Vamos compartilhando e vamos esperando mais irmãos chegarem à nossa igreja virtual aqui. Enquanto isso, passamos alguns recados importantes para vocês. Amanhã nós estamos mergulhando nos nossos encontros de fé. Está uma bênção lá na igreja. Gostaria de convidar vocês a estarem conosco amanhã, o pessoal da igreja amanhã, para celebrarmos com os nossos amigos, para estarmos em comunhão com os nossos irmãos. E vai ser uma bênção. Ô Cris, compartilha mesmo. Vai ser uma bênção o culto de amanhã, então, o culto de sexta-feira, e amanhã também temos culto. Estaremos adorando ao Senhor amanhã às 20 horas e na sexta também às 20 horas, tá bom? Todos estão convidados para o nosso encontro de fé, ok? Convite feito. Que tal começarmos a compartilhar o texto, que já estamos há alguns dias debruçados sobre ele, né? Tudo começou, lembrando vocês, lá em Marcos, no capítulo 3, o verso 1, quando Jesus se indigna diante
do endurecimento do coração dos seus opositores, quando ele faz aquele grande milagre que estende a mão de uma pessoa que estava com uma das mãos mirradas, e os seus adversários se levantam contra ele, obstinados, com desejo de matá-lo. E nós, diante desse quadro, dessa indignação de Jesus, procuramos o porquê Jesus estava indignado, e o texto nos diz claramente que é por conta da dureza do coração, uma enfermidade espiritual que toma conta não somente de religiosos, mas também das pessoas que vivem nesse mundo em geral. Estamos vivendo uma época de total endurecimento de coração. As pessoas são duras nos seus sentimentos, né? Digo até que as pessoas estão perdendo os seus sentimentos, e se comparando a muitas vezes a animais selvagens, ou até piores do que isso. As pessoas perderam a afeição, o sentimento, perderam o amor. E diante de um quadro desse, Jesus se entristece, a Bíblia diz, e se indigna diante da postura do ser humano, que já não se importa com o outro, que não tem nem mais sentimento com o outro. E isso nos levou ao texto que nós estamos compartilhando desde o último encontro que tivemos. E esse texto estará no livro de Hebreus, no capítulo de número 3. E lá nesse texto vemos a causa, o que provoca o endurecimento no coração das pessoas. Qual é a causa? De onde surge esse endurecimento? Qual o principal elemento que causa o endurecimento no coração do homem e no coração da mulher? A Bíblia nos conta lá no livro de Hebreus que é o engano do pecado. Olha o que está escrito lá. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Esse texto nos mostra que quem endurece o coração, aquilo que endurece o coração do homem, atende pelo nome de pecado. O pecado que endureceu o coração do primeiro homem e da primeira mulher, do primeiro casal, que caíram lá no Éden. E quando eles pecaram, desobedeceram às ordens, às ordenanças do Senhor. Um poder petrificador entrou no coração daquele casal. E também se espalhou a partir deles para toda a humanidade. Isso quer dizer que o homem, já no seu estado original, depois que caiu por conta do pecado, trouxe para cada pessoa que nasce de Adão, já em si mesmo, uma petrificação do seu coração. E não somente isso, não somente o pecado original que trouxe a vida do ser humano,
a petrificação do coração, mas também o nosso contato com o mundo. Isso faz com que o coração se torne um coração mais duro. Estamos diante de tanta maldade, de tanta injustiça, de tanta opressão, que faz com que o próprio coração de cada pessoa que já tem em si mesmo uma tendência petrificadora ficar mais duro. O que acontece à nossa volta, a injustiça, o crime, não é? Quem de nós, por exemplo, hoje pode ser hospitaleiro a pessoas que nós não conhecemos? Como podemos exercitar, por exemplo, a hospitalidade diante de tantas pessoas ruins que existem nessa terra? Como podemos abrir as portas das nossas casas para receber, por exemplo, um viajante estranho? Por conta de um mundo tão... Ou até mesmo, dar uma carona na estrada para alguém que nos pede carona. É muito difícil hoje, diante do mundo que vivemos, ter um coração solidário até, termos sentimentos para com os outros. Diante de tanta maldade, nosso coração também se torna um pouquinho mais duro. Então, não somente o pecado original, essa doença não é apenas congênita que vem do pai para o filho, mas também a sua intensidade, a sua potencialidade aumenta à medida que temos contato com o mundo. Seria muito difícil morar num mundo tão complicado como esse que moramos, sem contrair alguma impureza deles. Não é mesmo? Então, diante disso, percebemos que o pecado, na sua essência, tem o poder de endurecer o nosso coração, tanto diretamente quanto indiretamente, e nos faz muitas vezes se tornar cada dia mais duros, pouco a pouco. Nós vimos na semana passada que o processo do endurecimento do coração por meio do pecado é um processo gradual. Não acontece de uma hora para outra, mas de pouco em pouco, de pouco a pouco, sem que muitas vezes a pessoa que está sendo enganada pelo pecado sinta que está sendo endurecida por ele, sinta que está cedendo pouco a pouco ao poder e à influência do pecado. Então, é interessante que a gente note esse primeiro ponto. É interessante que olhemos para esse primeiro ponto que já tratamos semana passada, o caráter endurecedor que o pecado tem. Endureceu o primeiro casal de ser humano, e também endurece o nosso, pouco a pouco. E o contato com o mundo também, a nossa associação com o mundo também, com esse sistema selvagem que é que o mundo vive nos dias de hoje. Vimos isso na semana passada. Queremos prosseguir mais um pouquinho. Vimos que o mundo, que o pecado, ele endurece o nosso coração de forma gradual. Vimos que as pessoas, muitos que até são fiéis a Deus, às vezes dão espaço para o pecado,
e se tornam infiéis, apóstatas, negam a sua fé. E isso não acontece de forma instantânea. A pessoa muitas vezes está até na igreja, piedoso, é religioso, mas vai deixando o pecado, a raiz do pecado, infiltrar no seu coração, na sua alma, a ponto de, depois de algum tempo, o seu coração ficar tão duro e ele negar a sua própria fé. Vimos que a descida para o inferno é às vezes um precipício, mas frequentemente também é algo, uma ladeira bem delicada, suave e agradável. A pessoa não percebe que está declinando. Por isso é preciso que tomemos cuidado com o nosso coração. E tomemos cuidado com a forma que estamos vivendo. Pois a maneira como vivemos pode determinar o nosso destino espiritual. Temos que tomar cuidado para que a ternura do nosso coração não se esvaia gradualmente. E a oração que eu faço por mim e por ti é que nós sempre tenhamos sensibilidade no nosso coração, que preservemos a sensibilidade. Para isso, precisamos viver uma vida santa, uma vida separada. Para isso, precisamos molhar a terra do nosso coração com as águas da graça. Precisamos evitar o pecado, termos atenção para não sermos dominados por ele. Seja os pecados secretos, aqueles parece que só nós sabemos, seja aqueles pecados que muitas vezes são abertos. Quando abandonamos o pecado, nós recuperamos a nossa sensibilidade, não somente em relação às pessoas que vemos, mas também em relação às pessoas que não vemos. Pai, Filho e o Espírito Santo. O pecado é a causa do declínio do cristão, daquele que não é cristão. É a causa do declínio do mundo. Ele vai promover na vida da pessoa sonolência, letargia. Esta pessoa vai fugir, tal como Adão e Eva também, da presença de Deus. Vai perder o desejo de buscar a Deus. Se vocês têm vivido uma vida de pecado, hoje você pode se arrepender e Deus pode mudar a sua sorte e depositar fé no teu coração. Não se esconda de Deus tal como Adão se escondeu. Se apresente a Ele e peça ajuda. Eu queria seguir um pouquinho mais à frente, eu queria avançar um pouco no texto, porque é importante que saibamos um pouquinho mais sobre esse texto, que nos enche de esperança e de fé e também nos admoesta, para que não erremos, até mesmo como o povo de Israel lá no Antigo Testamento errou. Então, esse texto quer nos mostrar que o poder que o pecado tem de endurecer o coração, ele tem, esse poder está
baseado, está fundamentado no engano. Uma das características que o pecado tem é que o pecado engana. As pessoas que entram no pecado são enganados e vivem uma vida de engano. O coração do homem, a Bíblia já diz que é enganoso. Juntamente com o pecado que é enganoso, quando esses dois enganadores se juntam, o homem, como um animalzinho, é levado por sua rede. O homem, como uma pomba inocente, é levado por sua rede. O pecado engana. O texto nos diz, e é através do engano do pecado que vem o endurecimento do coração. Quando uma pessoa entra pelas portas do pecado, dificilmente ele terá força de sair desta porta a qual ele entrou. Uma das primeiras formas que o pecado engana é que ele sugere à pessoa que nenhum mal vai acontecer com ele. Ao realizar aquele ato pecaminoso, seja ele qual for, nenhum mal vai vir sobre ele. Ele é diferente, ele é mais esperto. Ele vai conseguir deixar aquela coisa escondida. Ele está protegido. Não precisa se importar. Eu acho que essa é a primeira sugestão que o pecado coloca na cabeça da pessoa e o engana. Você, por exemplo, pode contar a mentira. Não, ninguém vai perceber. O seu crime será perfeito. Você não vai deixar nenhuma marca. Ninguém conhecerá o pecado que você está praticando, talvez de forma oculta. Você pode se divertir, se divirta. Você não está fazendo nenhum mal. E se tiver algum mal, esse mal só vai... As consequências desse mal só virá sobre você, não vai atingir ninguém. Fique tranquilo, realize isso. Muitas vezes estas opções vêm à cabeça da pessoa antes mesmo que ele peque. Ele sabe que ele está entrando no pecado, mas algo o seduz, algo o engana. E muitas vezes, quando dá certo a primeira vez, vem uma outra sugestão: continue, você faça de novo, faça novamente. Olha aí, esse pecado não te feriu, não. O que a Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte, não é correto. Com você isso não vai acontecer nunca. Você não ficará triste com isso. Repita de novo. A pessoa acaba esquecendo que o resultado do pecado nem sempre é instantâneo e nem sempre é aparente. O texto nos diz que o efeito do pecado se dá no interior do homem, no seu coração, num lugar que não dá para ver. Mas cada vez que o homem e a mulher pecam, o seu coração se torna mais duro a Deus e aos outros, mais obstinado.
Cuidado com o pecado, querido, querida. Ele é a raiz de todo mal. E quando abrimos espaço para ele, a destruição está próxima. O nosso coração se endurece. Lembro-vos novamente, se endurece para o próximo e se endurece também para Deus. À medida que o pecado é cometido, cada vez mais nos importamos mais conosco, comigo, do que com o outro. E o pecado sussurra aos ouvidos. Esse pecado seria pecado para outras pessoas, mas não em você. Você é diferente. Você tem uma posição totalmente diferente. Para os outros, isso realmente é errado, mas para você não será. Você tem um controle sobre essa situação, diz o pecado. Cria-se uma certa tolerância, até mesmo para você, para mim, que não poderia ser concedida a outras pessoas. Às vezes o jovem justifica o seu pecado dizendo: é porque eu sou jovem. É assim mesmo, o jovem tem que ser precipitado, tem que curtir a vida, pois a vida passa muito rápido. Se é um velho, se é uma pessoa mais madura, diz: eu tenho que aproveitar logo a vida, porque a vida passa muito rápido. Vem aqueles pensamentos: cuide de si mesmo. Você precisa ser mais tolerante consigo mesmo. Essas ideias o pecado coloca na nossa cabeça e muita gente cai diante dos apelos do pecado. Isso que você comete seria errado para o pastor da igreja, mas para você não é. Você não é pastor, você não tem nenhum cargo, você é isso, você é aquilo, mas isso não vai mudar as consequências do pecado. Lembre-se, o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte, Romanos capítulo 6. Guarde que o pecado sabe usar muito bem uma lente distorcedora nas pessoas. O pecado seduz a sua vítima a todo momento. Isso é perigoso para os outros, mas para você tem prudência. Você pode parar quando você quiser. Quando você chegar num determinado ponto que for o auge, você pode parar. É assim que muita gente entra nos vícios, nas drogas. Assim, muita gente trai a sua esposa, o seu esposo, simplesmente achando que tem controle sobre o pecado. Se as pessoas se deixam levar pelo pecado, raramente elas terão o controle sobre ele. O pecado seduzirá as pessoas e elas dificilmente poderão sair. Elas estarão presas a esse mal. Serão escravas do pecado, como Paulo nos diz na carta aos Romanos capítulo 6, o verso de número 16. O ser humano pode se tornar escravo do pecado, escravo da justiça, dependendo a brecha que ele abre no seu coração.
Que você não ache que a ação é perigosa para outras pessoas, não para você. Porque quando estamos assim, estamos sobre o domínio do pecado. Não pense que você é prudente o suficiente para estar junto da aparência do mal e não ser contaminado. A Bíblia nos diz fugir da aparência do mal. Se você notar que uma coisa não é boa para os outros, também não será boa para você. O pecado fere. E fere muito. Não pense que podemos tocar no pecado sem nos ferir. É uma grande mentira que alguém que entra e tem contato com o pecado e deixa-se levar pelo pecado não vai se ferir. Ferirá não somente a ele mesmo, mas ferirá também os outros. Não vá à beira do precipício, porque se você for, será muito difícil retroceder e sem dúvida nenhuma você cairá. Não seja presunçoso em achar que você é mais forte que o pecado. Só nos tornamos fortes contra o pecado quando pedimos ajuda àquele que venceu o pecado, Jesus Cristo. Algumas pessoas, através do engano do pecado, estão sempre tentando ver quão perto eles podem ficar do precipício, de modo a não cair. Há pessoas que navegam próximos da rocha e acham que não vão se precipitar sobre ela. Os pecados podem entrar na vida da pessoa quando ela dá espaço para que isso aconteça. E o pior é que muitos acham que estão no controle. Em alguns casos que eu aconselho, eu tenho visto pessoas que estão viciadas e que dizem assim: quando eu quiser, eu paro. E eu digo então para elas: então por que você não para? E elas dizem: porque ainda não quero. Será que ela não quer? Ou será que ela já foi enganada e está dominada pelo poder do pecado? Alguém que pode te ajudar, alguém que pode nos ajudar contra o pecado e contra o seu engano é Jesus e a sua palavra. Que você possa viver, aceitar, viver essa palavra no dia a dia. Que você possa entregar a sua vida, a sua alma a Jesus, e esse que é poderoso, que nos fortalece nas nossas dificuldades, pode estar ao teu lado e te ajudar nas suas provas e tentações. É só você abrir o seu coração aonde você está agora. Além disso, o pecado insinua outras coisas. Diz assim: muito fácil você se arrepender. Mesmo se você se mergulhar aí no lamaçal, faça o máximo que você quiser de errado, aproveite o máximo, porque Deus é perdoador, Ele perdoa os seus pecados. Sim, é verdade, Deus perdoa os pecados, seja ele qual for. Mas eu preciso te avisar
que o pecado escraviza. Deus tem a sua graça e derrama a sua graça, mas muitos não querem a graça, pois estão enganados e dizem: não, eu saio desse engano na hora que eu quiser. E não se dobram a Deus. E muitas vezes passam a sua vida inteira, e muitas vezes até o pecado destrói ou mata. Quantas pessoas, por exemplo, um exemplo de pecado, estão fumando, estão matando a si mesmo, sabendo que é errado. Não é só por questão bíblica, mas cientificamente é algo que acaba com ele, acaba com aqueles que estão próximos a eles, e eles continuam aí, não se arrependem, estão escravizados. Há muitos escravizados na pornografia, não conseguem sair, não conseguem largar. Não conseguem nem mais se arrepender, pois estão escravizados. Muitos se amparam na Bíblia para continuar no erro. E isso é uma covardia. Que possamos ver o nosso Pai que é amoroso e quer nos perdoar e quer nos renovar, restaurar, fazer de nós novas criaturas. Que nós possamos honrar o amor que Ele tem por nós e não viver na vida de pecado, pois Cristo veio nesse mundo morrer por conta do pecado. Nós não podemos levar o pecado de qualquer forma, pois Cristo morreu por ele. Não esqueça que Ele é a principal fonte da desgraça humana, da obstinação humana. Que se há um pecado em ti que está te enganando, que nessa noite você se arrependa, abra o teu coração para Jesus, para que Ele limpe o teu coração, purifique, te perdoe e, mais do que isso, purifique de todo o pecado o teu coração, te faça uma nova criatura, que faça um coração suave, terno, que coloque em você e em mim um coração terno, suave. Que o engano do pecado não nos faça negligenciar a santidade. E que saibamos que quando o pecado entra no nosso coração, entristece Jesus, porque o resultado do pecado é um endurecimento, a obstinação, o egoísmo. É muito duro quando uma pessoa que está viciado na bebida diz: eu faço mal somente a mim mesmo. É mentira. Toda a sua família sofre. Todos os que o amam sofrem. Que possamos entender que há um engano no pecado e que esse engano faz com que nos tornemos obstinados e torna os nossos corações duros a ponto de não pensarmos mais em Deus, não pensarmos mais no outro. E no final das contas, não pensarmos nem em nós mesmos. Que o pecado, por meio do seu engano, não manipule as nossas vidas e não nos faça traidores do nosso Deus, traidores dos nossos irmãos, traidores, talvez, desculpe a redundância, de nós mesmos. Deus abençoe a tua vida
Eu gostaria de terminar essa palavra na quinta-feira, porque na quinta eu queria dar uma dica sobre o remédio que é fornecido nesse texto contra o endurecimento do coração. Então, eu vou deixar esse texto, então, para a gente, na quinta-feira, terminar, tá bom? Graças a Deus, foi muito bom a gente estar aqui junto nesse tempo todo. Espero que o Espírito Santo te ajude nas suas fraquezas, nas minhas fraquezas, que o Espírito Santo esteja nos ajudando para que sejamos santos, vivamos uma vida de santidade no meio de um mundo tão corrompido, de um mundo tão miserável, de um mundo tão endurecido. Que vivamos a Jesus, que sigamos a Jesus e que não tenhamos uma vida que tenha um resultado de morte lá no final, mas um resultado de vida eterna. Deus te abençoe em todos os lugares, aos meus amigos que compartilharam esse vídeo, que outras pessoas possam ser tocadas, que outras pessoas possam ser mudadas, e que o Espírito Santo vá ao encontro de todos, que estejam doentes na alma, no corpo, no espírito, e que haja salvação para todas essas pessoas, que nós possamos começar a mudar um pouco a história dessa terra endurecida, por meio das nossas orações, orando para que o Espírito Santo derrame a graça dele na vida de todos. Que seja assim, para a glória do Senhor. Nos vemos na quinta-feira e traremos o remédio para o coração endurecido. Deus abençoe a todos vocês que curtiram, a todos vocês que compartilharam, os que estão assistindo, os que me assistirão depois. Muita bênção para vocês, que Jesus esteja ao lado de todos vocês. Graça e paz, Deus convosco. Uma ótima noite. Fica na paz. Tchau.